Só que chegou o grau, o tamanho de dificuldade, econômica, burocrática, e eles falaram, vamos suspender essa exigência de baixar o terapeuta floral aqui. Agora tem que ser um clima mais florido, mais leve. Esse livro, que eu fiz com a editora Pensamento, tem uma história interessante por trás dele. Ele nasceu num congresso que foi organizado pelos próprios representantes do Bacentro aqui no Brasil. Não sei se alguém aqui chegou a participar, foi há muitos anos atrás. Foi em Águas de Lindóia, que fechou o hotel só para esse evento. Inclusive, foi um evento tão grandioso que literalmente faliu o representante dos florais de Bach aqui no Brasil na época. Ele acabou investindo tanto na questão, foi muito investimento para uma coisa que ainda era desconhecida do grande público. Eu cheguei a prestar assessoria de imprensa para o pessoal também, porque eu sempre tive muitos contatos com a imprensa, então nunca foi muito divulgado na época. E eu tinha uma visão, uma visão em relação aos florais, um pouco diferenciada dos livros que já haviam no mercado na época. Porque normalmente os livros, além dos livros do próprio Bach, a proposta dele era ser extremamente simples, Então era uma coisa que tal flor saiu para isso, aquela saiu para aquilo, não há uma explicação de porquê. Porque ele queria realmente algo simples. A ideia do Bach era o uso doméstico dos seus produtos. Ele não imaginava que isso ia virar algo para consultório. A ideia dele era justamente que cada um tivesse o seu kit em casa e usasse de acordo com as emoções que fosse sentido. Então era algo muito simples, a proposta dele era singela. De repente, no decorrer das décadas, a coisa mudou um pouco, parece que virou um instrumento de consultório, mais do que um instrumento doméstico, mais comum a gente vê sendo usado em consultório do que a pessoa que tem um kit em casa para uso pessoal. Digamos assim, talvez nisso, se o Bach estiver por aí, algum lugar, ele está meio frustrado com essa ideia, mas foi o que aconteceu, E no caso, eu como sou virginiano chato, eu queria uma explicação do porquê disso. Por que essas flores funcionam para tal floral, ou para tal emoção, e não para outra, não para outra, não para outra. Me contentei muito com porque sim. Porque tem toda uma história bonitinha, do Bach, eu não sei, do médico convencional, mas também lidando com homeopatia, e que ele não estava satisfeito com essa situação, com as formas de tratamento que ele já utilizava, e que passou por uma série de questões pessoais, inclusive de questões de saúde, e que isso tudo ele teve uma série de insights, teve uma epifânia de algo novo, assim, e que ele passou então a usar as flores como uma forma de tratamento. Ele chegou a uma conclusão da filosofia de trabalho dele, que tem bem a ver com a visão milenar das várias culturas, e que não existe uma questão física sem uma questão emocional por trás. Então, se nós trabalharmos a questão emocional, a gente igualmente vai estar trabalhando a questão física, vai estar influenciando totalmente. E ele queria um produto que fosse sem contraindicação e relativamente fácil de fazer e a um custo acessível. Então, o que ele fez foi praticamente extrair das flores, que ele selecionou a sua própria região, o que ele considerou que seria a sua matriz energética. Então, se examinarmos um floral do ponto de vista químico, ele não tem nenhum rastro da planta original, nenhum rastro da flor. Então, aquela flor ficou mergulhada na água durante um período, debaixo do sol, em alguns casos com fervura, conforme a época do ano que ela floriu, e dessa essência toda depois é extremamente diluída em conhaque. Aí vem por que conhaque? Porque é gostoso, sei lá, o cara gostava, podia ser álcool, ou também até para diferenciar da homeopatia. Ele queria algo que fosse, ele achava que o conhaque era mais natural para servir de conservante. Então não é o conhaque que dá efeito terapêutico, a gente pode tirar o conhaque da composição e o efeito se mantém. Agora, do ponto de vista químico, não tem nenhuma explicação, porque não há nada da planta naquela composição, a não ser, para nós terapeutas que aceitamos a ideia, existe uma matriz energética lá dentro que é capaz de funcionar. Então, mais ou menos, para a gente aqui modernoso, seria meio que o controle remoto. Você está com aquele controlezinho remoto, de repente, ele tem uma energia mínima aqui dentro, mas ele pode acionar outros aparelhos
tem suas próprias fontes de energia. Então a ideia do floral é acionar dentro da gente uma série de recursos que estavam dormentes. E o que ele percebeu na prática é que ele podia focar nas emoções conscientes. As emoções estão na superfície, né? De repente ela chega lá de novo, ela com o namorado dela, assim, é terrível aí, né? Ela está com raiva do namorado, né? Então, em termos de florais, o que eu pensaria? Pensaria primeiro no floral que lidasse com a emoção da raiva, porque é aquilo que está na superfície. Bem que por trás da raiva vai estar o medo da solidão, vai estar só que aí já é uma outra etapa da terapia floral. A ideia é que conforme essa parte da raiva for se dissolvendo, aquela emoção que estava por trás vai ter chance de vir à tona. Então, de repente, ela vai lidando com essa raiva, auxiliada pelo floral, e aquela emoção que estava coberta vem à tona. Então, digamos que viesse o medo. Aí, de repente, existem outros florais voltados ao medo, com alguns diferenciais entre si, mas aí seria esse outro floral. Aí, digamos que o que está por trás do medo, a gente vai trazendo, então, como ele descascando uma cebola, tirando o véu a véu, para ver o que está por trás. Inclusive, é lógico. Tanto é que muita gente, quando lê para que serve cada essência, fala, poxa, mas eu me encaixo em todas elas. Sim, todos nós nos encaixamos em todas elas, mas não ao mesmo tempo. A gente tem que focar no presente para poder escolher as essências que vão ser utilizadas. E por uma questão de convenção do próprio Bach, que não tem motivo para ele, aliás, o projeto de normas técnicas também, não tem por que contrariar o Bach nesse sentido, ele convencionou um limite de 6 essências numa forma, numa composição, né? E uma forma de tomar também. A princípio, originalmente dele era a ideia de colocar um frasco com água e bebericando durante o dia, e acabou sendo adaptado para os tempos modernos com aquele tradicional frasquinho de 30 ml, que a gente coloca 4 gotas 4 vezes ao dia, como um mínimo de tomada, digamos assim, né? E, felizmente, como a medicina considera tudo isso uma grande ilusão, nós estamos podendo usar até hoje e espero que continue assim. O dia que resolver dizer que isso é científico, nós estamos perdidos, que aí vão dizer que é só para médicos, digamos, né? Mas, voltando à ideia do Bach, e a ideia do porquê que eu fiz esse trabalho, de conversa, levando os ganchos lá, entre as várias literaturas da época que eu encontrei, e uma me chamou a atenção, que era um livro argentino, chamado Jung e os Florais. Eu falei, o Jung, eu gosto do Jung, então deixa eu ver como é que era o livro. E eles se descreveram os florais, colocando certas lendas, colocando histórias, arquétipos, símbolos universais, para ilustrar didaticamente os florais. Eu falei, gostei da ideia, assim, é um caminho que eu gostaria de seguir. Só que também para não ser aí meu lado orgulhoso, hoje pensei em uma imitação desse livro, eu deixo para a minha própria pesquisa. Aí comecei a pesquisar a história de cada planta. Não apenas associar, porque eu lembrei, essa planta parece o Hércules, vai ser a história do Hércules. Depois eu comecei a ver originariamente, porque as culturas, as várias culturas que trabalham com as plantas, todas, né? Para passar esse conhecimento, elas associavam, às vezes, a planta com alguma lenda, com alguma divindade, o que por si só já diz para que ela serve. Por exemplo, não é o caso do floral aqui, mas vou dar um exemplo de uma planta, Artemisia, né? A deusa Artemis, da mitologia grega-romana, cristiana, né? É a deusa da caça, aquela mulher amazona, de protetora das mulheres, né? Uma incrível, entre aspas, coincidência, para que serve a Artemisia? Para quase todas as questões femininas. Então não é à toa existe até, não é à toa que escolheram como uma planta para aquela deusa, em homenagem àquela deusa. Já era uma forma de passar desse conhecimento. Mas independente de ter sido intencional ou não, a gente pode pedir emprestado para Jung a ideia da sincronicidade, né? Ou seja, aquelas coincidências significativas entre as histórias dessas plantas, o comportamento dessas plantas também, cada uma parece que tem sua própria personalidade, e o momento que ele está vivenciando. E uma coisa que me surpreendeu também na época, eu até já esperava encontrar isso, mas não, o que me surpreendeu foi que o próprio nome das plantas, às vezes o nome científico, o nome popular, já diz tudo para que ela serve. Alguns são explícitos, tem um floral chamado Impatience. Para que será que serve Impatience, digamos? Paciência. Mas e por que essa planta ganhou o nome, esse nome? Pela própria característica de comportamento dela. Digamos, se plantar ela, ou se ela nascer, ela mal brota, ela já está
já está saindo, já está quase que meio se atropelando, capaz de sair a flor antes da folha, né? Ela meio que se, na hora dela espalhar as sementes, ela meio que explode assim, meio que, a pessoa que ela é uma planta impaciente, todo mundo, por isso que o pessoal deu nome para essa planta, é impaciência, né? Então é como se ela tivesse uma sabedoria, que apesar dessas características de impaciência, ela consegue fazer parte da natureza, em harmonia. Então é como se a gente estivesse bebendo da sabedoria dessa planta por uma situação de impaciência. Então já começamos a dar um pouco de... Não é uma lógica cartesiana, né? Não é isso por causa disso, mas há uma sincronicidade, essa coincidência bonita, a gente vê que tem sentido. Então tem várias plantas, por exemplo, uma outra planta do sistema floral de Bach, que é o aspen. O aspen é utilizado para certos tipos de medo, né? Medos desconhecidos, medos onde não é muito claro a origem dele. Agora ela veio por quê? Porque sim. É como eu sou chato, eu falei, vou tentar descobrir um porquê que seja didático e ao mesmo tempo historicamente relacionado. Vou pesquisar a origem dessa planta. Começa pelo nome, né? É Populus tremulus. Foi trêmulos? Medo? Temor? Tem alguma coisinha aí. Por que chamou ela de trêmulos? Porque diz que o que se diz é que numa floresta onde tem várias plantas, de repente você olha assim, parece que só o aspen que está lá tremendo, como se ele tivesse visto alguma coisa que as outras não viram ainda, né? Mas por que ele está tremendo, né? Apesar de ter outras lendas também, diz que essa planta é fofoqueira. Ela também está lá embaixo, sempre espalhando pelo peito. Tudo que está lá embaixo dela, espalha para todo mundo. De repente pode ser que o floral seja uma situação de fofoca, quem sabe. Mas para medo, ele é a própria versão do Bach, né? Então, e tem mais histórias sobre essa planta, interessantíssimas, né? Aí vem a mitologia. Que é muito comum na mitologia, os heróis, Hércules, por exemplo, os mais conhecidos, descerem ao inferno. Todo herói mitológico passa pelo menos os 3 dias do inferno. Faz parte que é uma maneira de dizer que você é uma conseguir de entrar dentro de si mesmo, entrar nos seus aspectos negados, né? Então, mas normalmente todos esses heróis que entrarem no inferno, eles usam alguma proteção. Eu tive em camisinha? Mas não era bem esse tipo de proteção a que eu me refiro. Normalmente é alguma planta, né? Então, uma das histórias da descida de Hércules ao inferno é que ele se protegeu com aspen. Ele fez uma coroa de aspen, né? Da Populus tremulus. Tanto é que a lenda diz que é por isso que a planta tem um lado verdinho e o outro lado chamuscado da folha. E quando ele descia para o inferno, né, as chamas chegando assim, chamuscado a parte de fora e a parte de dentro que ficou encostada nele ficou protegida, né? E descer aos infernos, normalmente, descer ao nosso interior, é uma jornada de coragem e medo. Lembra também aí, os 5 movimentos? O medo e a coragem são duas faces da mesma moeda, né? Então, é um enfrentamento do medo. A ideia é que o floral numa situação de asco, numa situação de medo, vai ajudar a pessoa a entrar dentro de si mesmo e descobrir a origem, a raiz desse medo todo. De repente conseguir voltar como Hércules, mais ou menos são e salvo do inferno, digamos assim, né? Porque sempre é uma experiência que modifica a pessoa radicalmente. E assim eu fui indo floral por floral, que é o objetivo desse livro. E no congresso, quando eu comecei a falar sobre isso, né, o pessoal falava, mas em que livro está isso? Eu ouvia aquelas coisas, em que livro está? Porque lá era um absurdo de quantidade de pessoas que teve, né? Depois o coitadinho faliu aí, porque ele acabou, acho que, bancando todo esse prejuízo aí. O pessoal perguntou, mas que livro está isso? Eu falei, pô, não tem livro. Eu falei, é uma pesquisa minha, né? Eu pensei, queremos. Aí acabou saindo esse livro aqui, né? A descrição, tal, o pessoal aceitou bem essa visão, porque independente da sincronicidade, é uma forma didática de guardar para que serve cada essência também. Tem, aqui, algumas plantas são meio que óbvias, né? Por exemplo, mímulos, né? Meio mimosa, meio delicada, né? Ela é uma planta também voltada para o medo, né? Pelo menos de coisas mais concretas. O aspen, repara que é um medo mais subjetivo, você não sabe muito bem de onde ele veio. Já o mimo é uma coisa mais concreta, porque o cara tem medo de elevador,
tem medo de dirigir, mas aí fala, mas depende do grau também. Se chegar ao ponto dele nem conseguir fazer isso, aí já é outro floral, aí já é o rock rose. Aí repara que existem alguns diferenciais de uma floral para outra que a gente precisa identificar. No caso do mimo, a gente pode fazer uma analogia com o comportamento dessa planta. Apesar dela ser frágil, delicada, ela cresce na beira dos rios, meio que enfrentando a correnteza. Quer dizer, apesar de ela ser delicadinha, ela consegue lidar com o poder das águas, o poder das correntezas. Então é como se ela, se a gente ao tomar o floral mimulus, uma situação desse tipo de medo, a gente também aprendesse a despertar na gente essa capacidade de lidar com a nossa fragilidade e ainda assim enfrentar os medos. Agora já o rock rose, vou pegar aqui para... Isso daqui vocês, aliás, só, antes de falar do rock rose, só uma curiosidade dessas fotos todas que tem aqui nesse mapa e tem aqui também no livro Florais de Bach, Fatos e Fotos, né? O pessoal pensa que é fácil, digamos assim, material didático. Todo material didático, toda administração, envolve direitos autorais. Então, os livros que a gente faz, normalmente sou eu mesmo que fotografo, ou mesmo que crio as ilustrações, às vezes peço do nosso pessoal de artes gráficas dar uma melhorada. Então, no caso dos florais de Bach, que estão na Inglaterra, ou eu ia para a Inglaterra tirar foto, não sou, digamos assim, não é uma coisa que eu possa fazer, ou teria que me valer de fotógrafos que já tenham essas imagens. Porque eu achava que tudo que estava por aí era meio que, mas de onde você tirou isso? Eu não sei, peguei da internet. Mas tem dono, você não pode simplesmente ficar usando, sem mais nem menos. Tem um dono, alguém tirou essa foto e tem meios naturais. Então, aí eu pesquisei pela internet as melhores fotos que eu encontrei de cada planta e entrei em contato por e-mail de fotógrafo por fotógrafo, pedindo autorização por escrito e todos autorizaram por escrito, para poder chegar esse material didático para vocês. Então, às vezes, o que está por trás de uma coisa, esse mapinha fez 5 minutos, né? Não é tão fácil assim, às vezes não. Para fazer tudo legalmente é complicadinho, né? Mas, dá aqui para a gente poder usufruir. Pessoal, eu acho que merece uma salva de palmas para esse trabalho. Como essa preocupação mesmo, aí de repente ela vai lá para ministrar um curso de florais. Aí ela pega na internet um monte de fotos. Não, de repente a gente já tem um material pronto, uma autorização, tudo bonitinho, ele evita essa ilegalidade. E é um respeito também aos autores, né? Porque alguém teve o trabalho de fotografar, é legal. Legal. Eu ia mostrar aqui na sequência, aqui a gente colocou em ordem alfabética no livro, tudo bem que tem o próprio Bach tem uma classificação, mas acho que os autores de florais, pelo menos, não vingou muito, quase todos colocam em ordem alfabética, né? Mas é uma questão de gosto, digamos assim. Um pouquinho do... Olha, eu estava tentando pegar qual era a lenda, porque eu também, como eu não li esse livro ainda, então a gente precisa pegar assim e dar uma lembrada. Está falando dos diferenciais entre uma essência e outra, né? Lembra que ele falou do mimulus, daqueles medos mais concretos, de repente o aspen, dos medos mais nebulosos, que a gente não sabe bem a origem, e de repente o rock rose é para aquele medo que já se tornou a tal ponto que você não tem mais mobilidade, não consegue mais até realizar aquilo. De repente você não consegue, a pessoa que está no meio do mimulus, por exemplo, de elevador, ele tem medo, mas consegue subir. A pessoa que está no estado de rock rose, ele já não consegue nem subir nesse elevador. E essa planta tem várias histórias interessantes. Rock rose também é chamada de rosa canina. A gente brinca desse que ela vai nos ajudar às vezes, a ter os dentes para poder lidar com esse medo todo, né? Aquela garra que está faltando, porque os espinhos dela são meio como garras, é meio selvagem. E tem uma história interessante ligada a essa planta, que é justamente a dos argonautas. O pessoal que gosta de mitologia, ou que assiste filme antigo que nem eu, digamos assim, deu a jornada de Jasão, por exemplo, atrás do Velo do Ouro, atrás de vários desafios, né? Um desses desafios era passar com um navio
por dois rochedos que sempre chocavam. Um rochedo meio malvadinho, assim, sacana, ele ficava esperando quietinho, o navio ia passar e... Então, ficava aquela situação como que os argonautas passaram por esse desafio. Aliás, aí daí vem uma outra expressão também, que às vezes a pessoa não sabe de onde veio, vai descobrir agora que ainda não descobriu. De repente eles usaram um mensageiro, um bode expiatório, mandaram um bode. É um simbolismo que tem em muitas culturas do Congo. O Congo como um emissário, um mensageiro, como alguém que abre alas, como... Aí eles vão me xingar, eu não estou falando palavrão, não estou xingando ninguém. O nome disso é psicopompo, que é normalmente algo que é usado como intermediário para tomar contato com o seu inconsciente, ou, em termos religiosos, com os deuses de cada religião. Então o Congo tem muito desse simbolismo, em várias culturas. Então a ideia era do pombo, assim, manda o pombo na frente. No que o pombo passou, as rochas tentaram fechar, pegaram um pouquinho a peninha da cauda dele, né? Aí no que elas abriram de novo para ganhar espaço, deu o tempo do navio passar. Daí vem a expressão, valeu a pena. Aquela peninha aqui, tá daí. Então, digamos, é como se tomando o rock rose, numa situação como essa, a gente vai perceber, vai ajudar o cliente ou a nós mesmos a lidar com esse medo. Assim, é difícil, é penoso, mas vale a pena, que a gente vai perder para lidar com essa questão. Então, foi uma maneira didática de explicar tudo isso, ao mesmo tempo contar um pouco das histórias ligadas a essas plantas. E ao mesmo tempo eu estou falando de alguns diferenciais de uma essência para outra. Uma essência que o pessoal confunde às vezes, de florais, é o vine, que vem justamente da flor da videira, e o vervine, que é uma outra planta. Cada um tem sua história para diferenciar. Os dois momentos que a gente se encaixa nesse floral são momentos, de certa forma, que a gente está meio que se impondo. Mas há algumas diferenças. O tipo Vine, o momento Vine nosso, é meio que ditador. Eu quero que você faça isso porque quero. Estou me deixando se você quer ou não, o que você acha disso para fazer. O momento Vine. Já o Vervine, eu quero que você faça, mas eu vou te convencer. É por causa disso, daquilo é melhor, mas é o melhor para você. E para aquela pessoa é verdade o que ela está falando, inclusive. É um outro tipo de situação. São dois momentos que ele está se impondo, mas cada um no seu estilo. Então tem algumas historinhas para contar em relação a isso, né? Do Vine, o simbolismo do vinho, em várias culturas também, é uma forma de a gente tomar contato com o nosso inconsciente. A embriaguez divina, né? Eucaristia, todos os rituais dionisíacos, né? Que o vinho era um caminho para se soltar as amarras, diminuir o racional e conseguir chegar ao inconsciente, né? Então tem uma história interessante voltada ao vinho, ao deus Baco, Dionísio Baco, né, e um personagem chamado Penteu, né, que era o ditador de Tebas. Né, ou seja, Penteu era muito pentelho, mandava em tudo e em todos. E nessa sua mania de mandar em tudo e em todos, ele começou a perseguir, inclusive, os cultos religiosos da época, que era particularmente no caso, eram os cultos a Dionísio, que eram as bacantes, né? Principalmente era muito voltado à mulher, mas é um simbolismo do feminino. Homem ou mulher vai ter que lidar com o seu feminino interior para poder se conhecer também. É um caminho feminino essa introspecção em relação a nós mesmos, a buscar o nosso lado oculto. E nessa história de perseguição às bacantes, ao culto a Dioniso, conta a lenda que o próprio Dioniso, disfarçado de sacerdote, se permitiu ser preso. Aquela coisa, o Penteu é penteiro, ele vai ver, fica brincando com Deus do Olimpo, que você vai ver, né? Então, o Baco foi lá, o Baco, né? É o ato falho, tá vendo? Ato falho. O Baco, né? Foi então a presença de Penteu, usando seus poderes. É bom ser Deus do Olimpo, né? Você consegue ver um monte de coisa. Usando seus poderes, fez o Penteu admitir o que ele queria realmente.
por trás, ele queria participar. Mas sempre tem uma coisa por trás, às vezes, desse sujeitão todo ditatorial, né? Assim, uma coisa não deixa participar, uma coisa, não deixa ninguém fazer, né? Mas digamos que aí é algo que vem no depois da terapia. Mas então, desvendado esse véu de Penteu, ele fez com que ele participasse do ritual das bacantes, vestido de mulher. Né? Por quê? Você tem que lidar com o seu feminino para descobrir. Porque aí é todo um simbolismo, né? Ele está todo yang, né? Ditador, machão, durão. De repente você vai ter que ter o feminino para equilibrar isso. Então ele vestido de mulher. E é claro que adivinha quem que ele encontra no meio das bacantes? Quem? A mãe. Não pode ter psicanálise sem mãe, né? Sempre tem a mãe no meio. Né? A mãe dele era uma das bacantes. E na fúria emocional dos rituais, ele foi descoberto. Penteu, pentelho, né? O pessoal, as bacantes estraçalharam ele. E a mãe, claro, sempre a mãe pegou a cabeça. Ou seja, ele foi totalmente desmembrado. Mas, como é bom ser Deus do Olimpo, né? Dionísio uniu os pedaços novamente. Ou seja, isso é um simbolismo que ele dissolveu todos os aspectos rígidos da personalidade. Ele precisou ser estraçalhado naquela personalidade para poder ser reunido num novo eu. Aí esse novo Penteu renascido deixou de ser pentelho e se tornou não mais um ditador, mas um bom líder. Também é uma outra característica. Às vezes a pessoa ditatorial pode chegar. De repente tem um outro lado de bom líder, uma questão de equilíbrio, né? Então veja, quanto uma história, enquanto uma lenda pode nos trazer informações. Esse é do Vine. Quantas pessoas, por exemplo, sonham com situações de estar sendo afogado, de estar sendo... Estraçalhado já é mais raro, mas afogado, por exemplo, é muito comum, é a mesma ideia. Você está se dissolvendo em algo maior da sua personalidade para depois você voltar como algo novo. É um simbolismo também. Isso tem muito na alquimia. Jung se baseou muito na alquimia para fazer suas descrições. Né? Ele acreditava que nos tratados alquímicos, quando estavam descrevendo o que acontecia com os preparados, seja com a questão de fazer a pedra filosofal, que nada mais é que um autoconhecimento, nessa visão de Jung, ou de repente, se for uma alquimia chinesa, ser os preparados herbóreos, né? Na verdade, tudo que está descrevendo, tudo que o alquimista descrevia daquele processo, na verdade, está descrevendo dele, está acontecendo dentro dele, toda essa transformação, toda essa transmutação. Aí, fantástico isso, que ele acaba achando mesmo, né? A pedra filosofal, né? Realmente tem que chegar a esse ponto, quero chegar lá um dia, e fazer a minha pedra interior, digamos, filosofal, chegar lá. Santo Graal, vários outros simbolismos que a gente pode resgatar para explicar essa questão. E temos agora um paralelo com o Vervain. O Vervain é uma flor daqueles momentos nossos em que a gente está meio que idealista exaltado, né? Eu até brinco, porque um dos nomes brasileiros da planta equivalente ao Vervain é camaradinha. Companheiros, né? Aquela coisa de camarada, vamos revolucionar o mundo. A pessoa Vervain está meio assim, nessa situação de quer modificar o mundo, quer modificar, só que ele se desgasta, inclusive, com isso, né? E está exacerbando a questão. Então, a planta Vervain tem um comportamento muito respeito, porque ela é extremamente dura, né? Uma planta rígida, que é muitas vezes o Vervain. O Vervain ele está no momento em que ele se cobra demais, aquele posicionamento ideológico, aquela filosofia, ele tá, porque tá. E também é uma flor, é uma planta que floresce o tempo todo. É como que a ideia ela está passando a mensagem dela o tempo todo, que a pessoa também estava falando, tentando convencer todo mundo, né? Então é uma coisa que tem muito a ver com essa planta. Algumas plantas, pelo livro, a gente conseguiu encontrar lendas mais... uma vasta literatura sobre a mitologia dela. Outros a gente não encontrou tantos. A do Vervain tem menos informações sobre ela, mas só esse comportamento da planta já mostra bastante dela. Né? Por exemplo, a gente vê o chicory, né, que é a flor da chicória. Né? Aliás,
Você que ela fala, mas aí, essa mesma piada, eu falo, mas é que ilustra tão bem, me desculpe que chamou a piada, é que não tem muito jeito, digamos assim, que a flor chicory é para aquelas pessoas, para aquele momento que a gente faz chantagem emocional para conseguir o que a gente deseja. Consciente ou inconscientemente, mas é um comportamento que a gente observa bem. Às vezes é muito ligado, às vezes, fala mães com os filhos, filhos com mães, pessoas que têm um relacionamento emocional forte e conseguem, acabam às vezes abusando desse recurso da chantagem emocional. Então tem uma piadinha para ofender mães, claro, né? Isso aí, ofender mães e ao mesmo tempo eu vou apanhar das mães, dos italianos e dos judeus. Mas vamos lá, né? Toda piada, de certa forma, já é politicamente incorreta, né? Mas essa piada até que é engraçadinha, né? É a diferença entre a mãe... Desculpa, antes de ofender? É a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana. Diz que a mãe italiana chega para o filho, na hora da comida, e fala: come, senão te mato. Né? E a mãe judia: come, senão me mato. São dois casos Chicory da chantagem emocional, né? Então essa é uma forma que às vezes a gente passa por nossos clientes e as pessoas em volta agradecem, digamos assim, porque a gente vê que a pessoa começa a usar bem desse recurso. Agora, por que aliás, esse foi um caso difícil de entender o porquê, o que eu podia fazer de analogia, não achava as lendas ligadas com a chicória, não achava nada, até que viu que de repente quem planta a chicória tinha informação. Diz que normalmente a chicória, as folhas formam um abraço tão apertado que sufoca, inclusive a flor. Então diz que quem planta normalmente ele dá uma separada com as mãos assim, tira aquele aperto, diz que aí a chicória brota bonita, flore. De repente é mais ou menos essa simbologia, a gente vai ajudar a pessoa a afrouxar um pouquinho esse abraço apertado que ela está fazendo com as pessoas à sua volta, né? Inclusive porque ela se desgasta com isso. Não é só uma coisa que, digamos assim, entre aspas, prejudicial às pessoas em volta, mas a pessoa também se desgasta muito com isso. Então veja que são formas diferentes de se explicar os florais. Então eu achei que isso era mais agradável do que simplesmente falar porque sim. Né? Posso fazer uma adenda pela parte do sonho que você falou, que eu já quis fazer da outra vez que você falou? Enquanto terapeuta holístico, a análise do sonho tem um outro lado. Quando a pessoa é uma pessoa intuitiva, ela tem sonhos intuitivos, sonhos de aviso. Entendi. E às vezes não Bem é lembrado. Aquele sonho interpretativo. Bem lembrado. É um aviso de alguma coisa. Aí vai realmente ficar da escola a interpretação dos sonhos, né? Como terapeutas holísticos, a gente tem que ter essa hipótese também, do sonho paranormal, aquele sonho que é às vezes uma premonição, às vezes é um aviso de nós para nós mesmos. Existe essa possibilidade. É um pouquinho complicado isso. Mas de um modo geral seria a exceção, né? O mais comum é a pessoa ter esses sonhos que a gente consegue enquadrar dentro da maioria dos casos, né, de interpretação. Mas existe sim, a gente vê isso conosco mesmo, a gente vê isso no consultório. Eu vejo isso né? com a minha filha, que ela faz terapia tradicional, não holística, e ela tem sonhos intuitivos de aviso e tudo, e aí sempre a interpretação é em cima do... O que a gente precisa tomar cuidado até coisa assim, acho que não tem tanto a ver com o sonho, mas você liga também para a ideia do sonho. A questão de ver se aquela premonição ou aquele aviso, se também não é uma fuga, pode ser um aviso simplesmente, pode ser também uma forma de você fugir de alguma questão. De repente aí, não era um sonho, mas vou citar um caso que tem a ver com o tarô. Né? Uma determinada cliente, ela numa situação de decidir a vida conjugal, de separar ou não separar, e de assumir todas as questões ligadas a essa decisão. Aí, entre outros recursos, ela foi, não num terapeuta holístico que trabalha com tarô, foi num cartomante puro e simples, né? Que, de repente, virou a morte lá, seu marido vai morrer. É melhor você não... Quer dizer, aquela interpretação que não tem nada a ver com o Jung, não tem nada a ver com a profundidade da carta, né? Mas de certa forma, a pessoa que a atendeu é intuitiva, porque falou exatamente o que ela queria ouvir. Então, eu não preciso me separar, porque o meu marido já está prestes a morrer. Inclusive, ela foi em outro tarólogo que falou exatamente a mesma coisa.
Quer dizer, há uma sincronicidade, até uma paranormalidade, o pessoal, não estou dizendo que eles sejam pessoas mal intencionadas, eles captaram exatamente aquilo que ela queria ouvir. Por isso, ela racionalizou em cima disso e evitou de tomar uma decisão. Inclusive está até hoje vivo, digamos, se ele não morreu, um dia ele vai morrer, claro, como todos nós. Mas até agora não morreu. Pois é. Às vezes é a diferença entre a interpretação literal de um sonho ou de um símbolo e, de repente, a interpretação terapêutica, a interpretação mais profunda da questão. Então, em vez de ele citar um caso em que não havia maldade, não é que aquela pessoa é um charlatão, ele quis prejudicar aquela pessoa, ele intuiu em cima do assunto, até intuiu bem, mas ela usou como artifício. Aliás, é a questão também, até, de repente, o floral, ele vai aflorar muitas emoções reprimidas. Então é comum a pessoa dizer, piorei depois que tomei o floral. Porque quando ela lê alguma reportagem ou um livro mais superficial, a pessoa tem a impressão que o floral é um entre aspas, calmante. E deixa ela tranquilona, relax e tal. E na verdade o floral é uma psicoterapia em gotas. A gente vai estar trazendo emoções reprimidas. Então, de repente, por trás daquilo que incomodava, vai vir coisas talvez até mais pesadas ainda. Então, não é a questão de simplesmente a pessoa se iludir. A gente tem que, inclusive, orientar isso para os nossos clientes. Né, de que o uso do floral vai trazer material reprimido à tona. Então, vai ter um processo, entre aspas, de desvendar de véu, de limpeza, digamos assim, vai trazer aquilo que está por trás, do que está por trás, do que está por trás. Não dá nem para. Aliás, questionar. Não, a questão da auto-aplicação dos florais, ou de errar o floral. Por que dizem que o floral não tem contraindicação? Porque é aquela ideia de o que acontece se eu tomar, entre aspas, o errado. Se eu tomo, é mais ou menos a ideia do controle remoto de novo, vai? Digamos que isso aqui fosse um floral. Tem mais algum outro controle remoto para brincar? Mas em conta que isso aqui é um controle remoto, vai? Mas em conta que isso é um outro controle remoto, tem mais uma, só para a gente brincar. Esse aqui é do projetor, esse do projetor, digamos que eu tivesse, esse aqui fosse um floral, esse aqui fosse um outro floral. Tá? Aí, na verdade, o adequado para a emoção dela seria esse daqui. Tá? Esse daqui que ia acionar nela uma série de situações de recursos. Aí, por engano ou desinformação, ela tomou esse floral aqui. O que acontece? Nada. É a mesma coisa que eu pegasse o controle remoto, quisesse acionar a TV com o controle remoto da... Alguém vai dizer, tio Henrique, tem um controle remoto universal do floral? Não, felizmente não tem, porque se tivesse ia ser muito chato. Mas a ideia, eles poderiam fazer uma analogia com o Rescue Remedy. O Rescue Remedy entre aspas, a apelação do sistema floral de Bach, né? Aquele floral que, quando a gente não sabe o que passar, várias situações de emergência, até a pessoa está lá, acontece muitas vezes, porque no ambiente de consultório, o ideal é a gente desenvolver a composição adequada para cada cliente, para aquele momento do cliente. Eu já vi a gente dizendo que é terapeuta floral que só passa Rescue, que já é uma formulazinha pré-concebida pelo Bach, que atira para todo lado. É meio que um bombril, vai? Que ficou super famoso. Então é comum as pessoas terem em casa, porque, tipo assim, acontece uma emergência, uma emoção muito forte. Aliás, é interessante, até já tive experiência pessoal, até com queimadura, ele funciona. É até uma coisa super física, assim, parece que ele realmente tem essas características estranhas e interessantes, né? Sem explicações também científicas, ainda bem que senão virava só por receita médica, né? Já aconteceu que você passa florais e a pessoa tem uma reação? Aí ainda bem, se tiver uma reação, senão está certeiro. Mas realmente, o que pode... física, você fala? Já vi acontecer, e analisando isso em consultório, a gente chegou à conclusão, em conjunto, que era justamente pela resistência de aflorar a emoção.
Né? Digamos aqui, ela está toda raivosa com o namorado dela, ela quer matar esse adolescente namoradinho dela aí. E de repente o floral começou a lidar com ela. É lógico, para lidar com concorrência. Deve ter alguma coisa por trás. Aí o floral vai trazendo à tona também essas coisas. Aí, digamos, aí a gente lidou com essa raiva. Aí começou a vir o que estava por trás, digamos se fosse medo. E esse medo é tão difícil para ela lidar, tão difícil, que vai acontecer aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente cria uma situação física para segurar aquilo. Então não é que o floral causou esse efeito físico diretamente, não é uma relação causa e efeito. Mas a resistência a lidar com a digerir essa emoção que está vindo é que causa toda essa sintomatologia física. Né? Então o floral, ele acelera, não importa a técnica que nós estivermos utilizando, ele acelera o efeito da psicoterapia. Essas crianças precisam tomar uns florais também, estão complicadas. Meninas, crianças, relaxem um pouco. Eu estava perguntando para ela que floral é, porque no comum o único que pode dar uma reação assim, mas é o escarofeto, que é o que mexe com... Não, mas teoricamente a pessoa poderia resistir a qualquer... Eu acho que depende de qualquer... Depende, mas eu aproveito até o gancho para citar mais um, Estrela de Belém, né? Que é um floral utilizado para lidar com os traumas. Em especial no momento do trauma, naquele momento mais difícil da pessoa, acabou de acontecer, dá um efeito até mais físico. Mas eu procuro pegar o centro peloureiro e pôr ele para fora. Como que fala esse rapaz? Mas deixa eu responder dela primeiro, calma. A Estrela de Belém, ela nos leva, fazendo uma analogia, ao simbolismo. A Estrela de Belém seria uma estrela cadente na mitologia cristã, que anuncia o nascimento de um Salvador. Essa mesma história tem tudo quanto é cultura. Também algumas versões de Buda, também tem a estrela, esqueci o nome da estrela, acho que é Satyaka, meio em sânscrito, é difícil de falar, mas também foi anunciado por uma estrela. Normalmente, todo Salvador é anunciado por uma estrela, mas também as tragédias também são anunciadas por estrelas, que são os dois extremos. Então a estrela cadente tem esse simbolismo de que alguma solução vai vir em relação a algo, vai vir em relação a uma tragédia. Então o floral, que leva justamente o mal de Estrela de Belém, tem muito a ver com isso, vai nos ajudar a lidar com esse momento super difícil. Então alguns florais, há quanto tempo eu tomo floral? O floral a gente toma até aquele estado emocional ser alterado. Esse estado alterou, já é outro floral. Senão aquela coisa do controle remoto, isso aqui já não funciona mais. Então, para um floral como Estrela de Belém, a pessoa vai tomar pouco tempo. Porque quem vai suportar um trauma, uma situação traumática assim que dure a trauma, normalmente é aquela porrada que a gente leva na hora, e depois a gente vai cair em algum outro estado. A gente desaba de cansaço, ou a gente entra numa tristeza profunda, a gente vai cair em algum outro estado emocional. Então, normalmente é um floral que dura pouco tempo, uma composição, justamente porque é uma situação extrema. Né? Você ia perguntar? Eu gostaria de saber, porque a gente escuta isso muito com relação ao floral, que às vezes chega o pessoal no consultório, sabe, e fala assim, eu fui estar lá na Mariazinha da esquina, do José da esquina, e ele me deu uma lista de floral e disse, aponta aqui, aponta aqui, aponta aqui, aí vai lá e prepara aquele floral. Isso é lógico? É uma pergunta, mas aí vai, a gente pode evocar aí vou apanhar aqui, vou dizer o seguinte, se o objetivo é o autoconhecimento, se a pessoa usar um método paranormal para detectar qual é a essência, né, a paranormal envolve mil fatores que extrapolam a consciência nossa, o momento presente. Aí vai ficar aquela dúvida, será que ele captou a superfície, que é aquilo onde o floral atua, ou se ele captou o que está por trás dessa superfície. O que já seria, se fosse uma homeopatia, teria o de fundo, mas o floral não tem de fundo, o floral é de frente, digamos assim. Então existe toda uma controvérsia em relação a isso, que não se chegou a uma conclusão definitiva, mas quando você tem duas opções de chegar a uma conclusão, a um serviço, e tiver uma que é muito mais fácil, ou muito menos polêmica, mas quer conversar,
e que a gente já sabe testadamente que funciona, vamos utilizar. Eu, sinceramente, eu falo, optem por essa de conversar, inclusive porque isso já é parte da terapia, né? Porque senão pode ser um exercício de eu sou bom, tipo assim, não me diga nada. Você precisa tal floral, tal floral, tal floral, tal floral. Eu sou bom pra caramba, né? Mas o que ela aprendeu com isso? Nada. Então agora se a gente conversar, trocar ideia, vai haver um aprendizado. E acho que isso é parte da terapia, parte importante da terapia. A gente viu um aconselhamento. No próprio aconselhamento, na conversação, a gente já vai estar escolhendo os florais. Então não é simplesmente, mesmo que funcione, tá? O cara conseguisse captar todos os florais, mas houve menos interação. É um dos motivos de por que Freud abandonou a hipnose e usou a associação de ideias. Porque ele queria que o cliente dele participasse mais do processo, porque assim ele aprende mais com a questão. Ele queria que o cliente estivesse o mais participativo possível dessa situação. Então, pessoalmente, eu acho que não há motivo para a gente contrariar a visão do Bach de que os florais seriam escolhidos analisando o momento presente, através da conversação, através da autoanálise, e por si só isso já é importante. Tão importante quanto o próprio floral em si. Eu estava comentando, eu vi numa revista vendendo floral em pastilha, em bala. Que isso? Aí a revista, tipo, a mensagem, você está triste, você está com medo, o floral tal. Ligue agora e receba em sua casa. Mas é isso mesmo, cara. Na revista eles te mandam a bala para você ir chupando a bala. Pode até funcionar, mas é tão chato chegar nessa polêmica toda, né? Sem ter um método já consagrado. Adiante, Ela estava falando, tem uma pessoa aqui em São Paulo, uma pessoa maravilhosa, e ela fala isso, depois que você conversou bastante, é igual aquele detalhe cultural, lembra, João? Depois que você conversou, se você você usa mesmo o pêndulo, só para testar, usa o pêndulo para a pessoa, para ver se vai ser o mesmo floral. Mas não que ela diga, vai ser pelo pêndulo que ela vai escolher. Ela já conversou. Você já tem todo um apanhado do seu cliente. Vai Então certificar. aqui é só uma certificação para a própria radiestesia, para quem quer testar. Aí perguntando tudo, também pode ter a mesma resposta. Mas aí envolve um pouco também ainda vamos falar um pouco de normas técnicas também, né? E quando a gente usa um sistema consagrado como todos os florais de Bach, a gente ao mesmo tempo deve um respeito às próprias normas da entidade que hoje em dia representa esse trabalho do Bach. Inclusive a própria norma técnica do sindicato em relação à terapia floral de Bach baseou-se também no trabalho deles, né, onde o método escolhido era a conversação. Porque o que vai acontecer, às vezes, o que acontece? Não são casos florais, o mesmo método. Extrapolou-se a tal ponto que estou chamando tudo de floral. Então o cara faz pedra, quem começou isso, vou agora falar mal do Bach, foi o Bach. Ele mentiu para isso, falou que eram 38 essências e flores, na verdade, uma não é um floral, é um agual. É o rock water, que era a água da região, né? Só que aí o pessoal faz pedra e chama de floral. Então isso não é um floral, é um pedral, né? Ou faz, vamos dizer, de repente, por que eles estão usando essa nomenclatura? Primeiro, para pegar carona na fama que já tem. E segundo, também para tentar aproveitar essa brecha, essa vista grossa que está sendo feita para os florais em termos de legislação. Porque, se for ao pé da letra, todos os florais estão numa situação irregular no Brasil. Porque ele deveria, como ele tem uma proposta voltada para a saúde, ele precisaria da autorização do Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde diz que sair para ele é água, então ele não quer saber disso. Então, às vezes, então ele é importado como conhaque aromatizado, é importado como perfume. Então ele entra de uma forma assim meio torta. E aí começou então os próprios brasileiros a cada um fazer do seu jeito. Por exemplo, alguns tomaram uma série de cuidados. Por exemplo, os florais de Minas, eles tomaram cuidado de registrar no Ministério da Agricultura. Só que como
justamente como se fosse um conhaque aromatizado, que não é realmente a plena verdade da proposta do trabalho, mas ele achou uma brecha para nos registrar. Os florais do Joel Aleixo, ele conseguiu achar uma outra brecha, que era abriu várias e várias farmácias de manipulação. Então era como se aqueles produtos fossem manipulados pelo farmacêutico um a um. Na verdade também não era, porque se é uma coisa já pronta assim, aí você tem que ser indústria químico-farmacêutica. Quer dizer, mas esses pelo menos tentaram uma forma de regularizar a situação. Bem ou mal, seguiram um caminho. Agora, a maioria não tinha nem empresa aberta e está por aí. Então, por que a gente optou por falar pelos florais de Bach? Porque ele está o mais bem aceito também, em termos de, não só em termos de sociedade, como também em termos de, não estão pegando no pé ultimamente dos florais tão cedo. Mas, ao pé da letra, não está nenhum totalmente regularizado, que é delicado. Não, aí vem outra problemática, porque o Bach limitou a um número que ele achou considerável de situações, né? Então chegou a 38 essências e tal. Agora depende de outros sistemas, californiano, por exemplo, centenas e centenas e centenas e centenas e centenas, né? Aí de repente está lá, uma pessoa que está trabalhando com californiano vai querer me matar. De repente tem um floral para medo de quem tem medo de virar à esquerda e outro para quem tem medo de virar para a direita. Começou a subdividir demais, digamos assim, né? E o pessoal começou a ser fã, comprou aquele primeiro kit, eu tenho 70, isso saiu mais 70, agora sai mais 80, sai mais 100, sai mais o que. O cara tem que usar de computador para escolher qual essência que tem a ver com o cliente. Então um pouco exagerado, sejamos honestos conosco, está exagerado o negócio. Fora que estão chamando tudo de floral. De repente o cara, às vezes é um fitoterápico mesmo, aí a pessoa chama de floral, que é para escapar da legislação fitoterápica. Só que aí a gente que vai estar pondo para o cliente, está assumindo um certo risco, um grande risco na verdade. Então é melhor, a minha sugestão como profissional seria trabalhar dentro daqueles mais consagrados, que é para evitar cair nessa polêmica toda. Pegando carona, você disse, virar à direita, virar à esquerda, floral para isso, floral para aquilo. Eu gostaria de tecer um comentário sobre os florais de Janeiro. Como eu não trabalho com eles, eu não poderia dizer por experiência própria, digamos assim. Tem vários filiados que trabalham, é outro sistema, outro raciocínio, aí justamente aí não é a conversação, aí é justamente os métodos de radiestesia, de radiônica para escolher, aí é uma proposta totalmente diferente. Então não dá nem para comparar com o trabalho do Bach, a não ser pelo nome floral, mas a proposta é diferente. Já o do Breno, os florais de Minas, é dentro dos princípios do Bach. São outras plantas, outras essências, mas do mesmo princípio de aplicabilidade, de proposta de trabalho. Pegar os florais californianos, apesar de toda essa vasta gama, mas a ideia é do mesmo princípio de aplicação do Bach, a mesma forma de fabricação, digamos assim. Não, aí já é outro sistema totalmente. O que tem em comum é só o nome floral, mas é outra proposta, outra linha de raciocínio. E tem alguns que surgem até meio antipáticos, assim. Tem umas marcas que surgem do nada aí, na base como o do Bach está muito deturpado, então eu que sou divino, maravilhoso, canalizei todas as essências agora para substituir aquelas. Tem que ter cada coisa agora que a gente não consegue nem acompanhar. Cada dia alguém inventa que fez mais um sistema floral. Está difícil. O que ela falou uma coisa interessante em relação à validade do kit, né? A validade em termos de funcionamento, o que a gente vê é que não há um prazo de validade definido, mas em termos legais, aquela validade que está na carta tem que ser respeitada. Então eles teriam que trocar realmente. Caso houvesse uma fiscalização de uma farmácia que tenham, eles vão considerar aquilo um produto vencido, vão recolher e vão multar realmente o local. Agora, em termos de consultório, a regra básica é jamais vender aquilo que você recomenda. Então, digamos que, por exemplo, eu gosto de preparar o floral para o cliente por causa desse dinamismo. Porque eu mudo muito, às vezes de uma semana para outra eu estou mudando a composição. Então, para ter essa liberdade de não criar um constrangimento para o cliente toda hora aí, fazer um novo,
acabo mesmo fazendo. Mas o que acontece? Aí o kit com nota fiscal de compra, tá? E não vendo de jeito nenhum. Aí quanto é a consulta com floral? 200. Quanto é a consulta sem floral? 200. O floral isso não muda, o meu trabalho custa esse. Agora, o que vai ser usado, se eu vou usar agulha, se eu vou usar floral, se eu vou usar não sei o que, aí já, isso faz parte da minha proposta, do meu pacote. Você não pode ter um preço diferenciado que caracterize a venda. Então, a mais segurança mesmo é mandar. A gente faz o bloco do e o cliente faz na farmácia de sua preferência. Aí não tem polêmica nenhuma, né? Porque o próprio fato de ter o kit já é uma responsabilidade que nós estamos assumindo, de ter aquele produto justamente com prazo de validade, com a nota fiscal, bonitinha. Agora, direcionar uma farmácia não é problema não, né? Por exemplo, a gente sabe que tem farmácia que é confiança, tem outra que é assim, meio mais ou menos. O fato de dizer assim, olha, na minha experiência em tal lugar parece melhor, mais confiável. Não tem problema, é isso comum, não. mas de repente alguém vai falar, mas você tem comissão lá dentro. Olha a comissão da menina aí. Aí vai sentir a intimidade do cliente para ver se isso vai ajudar ou se vai criar uma dúvida sobre o seu trabalho. Né? Eu tenho 2 farmácias de manipulação lá em Salvador e eu sou credenciada como terapeuta para que os meus clientes tenham a oportunidade de usar o bom abatimento, chamando 10% de abatimento, entendeu? Tanto para meus clientes como para a empresa que eu trabalho. Tudo isso é sempre delicado, tem que estudar os prós e contras, como é que é a receptividade do cliente, né? E aquela coisa, isso aí tem um convênio lá, eles devem ganhar horrores com as vendas dos florais. Né? O pessoal imagina isso, porque acontece em outros anos, por exemplo, a minha esposa, além de terapeuta floral, ela também é médica psiquiátrica. Quando ela veio para São Paulo e começou a atender, as farmácias que um dos clientes compravam queriam dar comissão. Ela ficava horrorizada com comissão. O pessoal achava a coisa mais natural do mundo, quer dizer, e sinal que tem gente que pratica dessa forma. Né? Então, mas isso aí para o cliente, você pode, depois você está anos de trabalho com o cliente, aí surge uma dúvida econômica como essa, acabou toda a credibilidade sua perante aquele cliente. Pode ter começado, às vezes não consegue nem retomar a terapia por causa do medo de uma coisa como essa. Então, como diria o nosso grande filósofo Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes, digamos assim. Ela já antecipou minha próxima fala. Só, nesse horário agora, quem está no curso de terapia floral vai fazer a prova. Quem não é do curso, vocês vão poder relaxar um pouco, olhar os estandes e não me ver falando por um bom tempinho agora. Pessoal, obrigado por estarem atentos.